Tenho aqui ao meu lado o professor Fábio Reis, da Unesp de Rio Claro, e ele fez uma apresentação super interessante sobre gestão de riscos geotécnicos, geológicos em áreas turísticas. Você poderia contar um pouco o que você falou, um resumo do que você apresentou? Hoje falou bastante, né? Essa parte de gestão de risco em áreas turísticas, ela cresceu mais recentemente devido principalmente aos desastres, né, que ocorreram com mortalidade de pessoas em várias localidades do Brasil. E a Unesp foi chamada, né, nosso grupo de pesquisa, para desenvolver algumas avaliações, né, e nós iniciamos algumas pesquisas em relação a como tratar essa questão de gestão de risco, né? Porque tem algumas nuances que são diferentes da gestão de risco nas áreas urbanas e empreendimentos, né? As áreas turísticas, por exemplo, a gente não tem um elemento em risco 24 horas, né? A pessoa não está ali, não tem uma casa, não tem uma estrada. Basicamente, a exposição que as pessoas têm ao risco é em um determinado momento do dia, né? Então, muito importante na gestão de risco nas áreas turísticas é a questão da percepção, da educação do turista, para ele saber efetivamente onde ele está e seguir exatamente as normas e as regras que o guia está colocando ali para ele, né? Eu acho que isso é o mais importante dentro da gestão de risco em áreas turísticas. Existe, você citou o caso, por exemplo, de Capitólio, né? Você poderia citar alguns exemplos, o que você falou um pouquinho sobre esse caso específico? Então, em Capitólio, depois do acidente, nós fizemos avaliação, né? Utilizando as metodologias tradicionais, aí, principalmente da CPRM, do Serviço Geológico do Brasil, mas o importante para o município foi o plano de uso, né? Como que eles iam retornar ao uso daquele local. Então foram estabelecidos uma série de regramentos, principalmente de velocidade de barco, quantidade de barcos dentro dos cânions, o tempo, né, de navegação, não poder mais ficar vários barcos parados dentro do cânion. Então, esses regramentos de visitação possibilitaram, né, a reabertura do cânion e o retorno à visitação, né? Então, acho que esse é um ponto importante dentro das áreas turísticas. Por quê? Porque a gente não consegue eliminar o risco em áreas turísticas, porque você está eliminando a natureza, né? Você está eliminando exatamente o que as pessoas vão lá olhar, observar, desfrutar, né? Então, acho que esse é um ponto importante dentro dessa análise, né? Não só técnica, mas de uso desses locais. E o turista também precisa ser educado para isso, né? Fundamental, né? Acho que fundamental o turista, ele tem que saber que ele está num ambiente natural, ele tem que saber que ali tem perigos e ameaças naturais, tanto da biodiversidade como da geodiversidade, né? E ele tem que ser informado, ele tem que ser educado antes do passeio, treinado antes do passeio, para que ele consiga, inclusive, observar essas questões que são até interessantes. Você observar por que aquele bloco, né, está com uma abertura tão grande, né? Por que aquele bloco está quase caindo. Isso faz parte do processo de evolução natural do planeta. Então, às vezes, o foco do turismo ele tem que mudar mais para o conhecimento, de você visitar as áreas e entender aquele ambiente, se integrar com aquele ambiente, do que simplesmente ir para usar de qualquer forma, né, com uso intensivo, ouvindo música, fazendo churrasco, que não é a finalidade desses ambientes naturais, né? Você quer fazer churrasco, tem ambientes próprios para isso. Você quer fazer festa, tem ambientes próprios para isso. Ali na natureza, efetivamente, você tem que se integrar e respeitar o ambiente natural. Outro aspecto muito interessante da sua apresentação foi que você apresentou que o Brasil está falhando na questão da cultura técnica, né? Você podia explicar um pouco melhor esse conceito e dar alguns exemplos? Eu acho que a questão da cultura técnica é como o profissional se posiciona em relação à decisão, né? A questão da cultura técnica não é um problema técnico de cálculo, de procedimento metodológico, de técnica, de uso de ferramenta, não é isso. Isso o Brasil está muito bem, né, avança bastante em várias áreas. A questão maior é a tomada de decisão. Como eu utilizo essas informações para tomar a melhor decisão, não pensando somente no curto prazo. Estou até condomínios, né, e tal, de luxo e tudo mais. No caso, por exemplo, que a gente viu lá no Rio Grande do Sul, né, uma série de condomínios de luxo que estavam em áreas de planície, né, áreas que a gente chama de planície de inundação, ou seja, uma área que periodicamente tem um processo, pode ter um processo de inundação.
Então, as pessoas que não somente a questão dos gestores públicos que aprovaram, que têm suas responsabilidades, né, os técnicos, os gestores públicos, mas a gente tem que pensar que teve gente que elaborar esse projeto, teve engenheiros, arquitetos, teve empresários que possivelmente, né, fizeram de tudo para aprovar aquele loteamento somente pensando na questão de dinheiro e não o melhor uso daquele espaço, daquele território, conforme as suas características. Então, vamos fazer loteamento porque eu quero fazer loteamento, mas ali é uma área de inundação. Então, isso a gente tem que rever em termos de cultura técnica, até para o engenheiro falar, não, aqui eu não vou. Né? Aqui, tecnicamente, eu entendo que tem características que não é interessante, em termos de longo prazo, eu colocar uma população que tenha capacidade de recursos para construir a sua casa ali, numa situação que pode ser que daqui a 20, 30, 40, 50 anos tenha um problema sério e perca tudo. Né? Então, acho que esse é um ponto de cultura técnica, de consciência, que a gente tem que discutir bastante dentro das nossas entidades, dentro da universidade, e mostrar isso, a importância desse posicionamento, né, de tomada de decisão. Esse evento, esse workshop, pode fazer parte desse tipo de trabalho também? Eu acho que é fundamental, né? Acho que a BMS tem feito um trabalho excelente, né? Assim como outras entidades, a BGE também, e várias outras entidades têm feito esse trabalho de trazer. Mas a gente tem falado muito para os técnicos, né? Que é importante na cultura técnica. Mas eu acho que a gente tem que ampliar isso para a sociedade, né? A sociedade tem que entender melhor o papel do engenheiro, no caso aqui do engenheiro geotécnico, né? De qual que é a importância de você contratar, por exemplo, uma sondagem, contratar um engenheiro numa obra de fundação, e se você não contratar, qual que é os riscos que o empresário, né? Porque o empresário, ele quer ganhar dinheiro, tudo bem, é legítimo, né? Mas se você tem o profissional adequado, ele pode falar, ó, não faça isso, que vai ser, ou no curto, no médio e longo prazo, você vai ter consequências, que vai ser pior ainda, né? Então, eu acho que isso, a informação da engenharia, ela tem um valor, e as pessoas têm que entender que esse valor é essencial, inclusive, para o próprio empresário tomar a decisão se vale a pena investir ou se não vale a pena investir em determinado local. Muito obrigado, professor Fábio Reis.